sermão pregado na manhã de domingo, dia 8 de agosto de 1869, por Charles Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newgate. Esperamos pela luz, mas eis a escuridão. Buscamos claridade, mas andamos nas trevas. Isaías capítulo 59, versículo 9. Israel havia se revoltado muito contra seu Deus e, em consequência, trouxe sobre si grande tristeza. Ainda assim, em vez de se arrepender de suas faltas e retornar à sua lealdade a Jeová, a nação continuou a ser enganada por falsos profetas e orgulho presunçoso na expectativa de dias melhores. Os dias melhores não vieram. Eles procuraram a luz do sol, mas vagaram nas brunas. Eles esperaram pelo brilho, mas caminharam na escuridão. Israel infeliz. Ela se afastou de Jeová para adorar Baal. Ela foi atrás dos deuses dos pagãos que não eram deuses. Desde aquela hora sua terra foi afligida com pestilência e fome. O saqueador veio contra ela. Ela parou seus poços, cortou suas vinhas e latiu suas figueiras. E no final ele a levou cativa, fez os filhos e filhas de Sião se sentarem juntos às águas da Babilônia, chorarem com a lembrança da cidade amada. O pecado é cada vez mais uma coisa amarga, e aqueles que o seguem esperando chegar à luz da alegria são enganados e enganados. Eles serão mergulhados em escuridão cada vez mais densa, até chegarem a uma meia-noite sem fim, interrupta por uma estrela solitária. Este exemplo histórico pode ser usado como advertência para qualquer buscador da felicidade que totalmente espera encontrá-la nos prazeres do pecado e na negligência de Deus. Você certamente ficará desapontado, porque a alegria é uma planta que não cresce no solo estéril da natureza. Apenas uma natureza renovada pode ser abençoada. Quanto mais intensamente você busca a felicidade no caminho sedutor do pecado, mais longe ela fugirá de você. Como um fogo farto, o brilho do prazer o atrairá para o pântano e o deixará descobrir que sua caça não lhe trouxe nada além de perigo e cansaço. A pérola da felicidade não está nas profundezas da dissipação. A estrada larga termina sempre em destruição, nunca em paz. Levante nas vales dos desejos ao sabor da brisa. Solte o leme da razão e deixe sua alma ser levada para onde quer que as rajadas da tentação ou as correntes do costume possam direcionar. Em uma coisa você pode ter certeza: seu infeliz latido nunca será devido por tais meios para o porto de paz. Para tal naufrágio de viagem é a terminação certa. Para outros modos de vida, a decepção está ligada da mesma maneira. Em vão é acumular ouro, em vão despertar o clarim divino. Em vão é acumular o conhecimento ou dominar a eloquência, a eminência, a posição, a riqueza e o poder. Todas essas coisas são muito pouco para satisfazer o desejo incansável de uma alma imortal. Você deve ter Deus ou nunca terá o suficiente. Você deve se reconciliar com Ele, ou nunca poderá estar em paz consigo mesmo. O homem deve entrar em aliança de paz com seu Deus, ou todas as criaturas de Deus conspirarão contra ele. Peregrino da terra, seu caminho deve ser em direção à santidade e a Deus, e ou em vão você esperará o amanhecer. Para o pecador está reservada a escuridão das trevas para sempre. E mesmo agora seu caminho é difícil, seu caminho está escurecido com medo e inquietação. Eu pensei, entretanto, esta manhã em me dirigir através das palavras do texto a outra classe de indivíduos, pessoas que estão sinceramente buscando coisas melhores, desejosas de obter a luz verdadeira e celestial, que esperando se recebê-la, mas em vez de menos, estão em um estado pior, ou pelo menos em um estado mais triste do que estavam, e são quase levados ao escuro pressentimento de que para eles nenhuma luz jamais virá. Eles serão prisioneiros acorrentados para sempre no vale da sombra da morte. Se Deus não os abençoará, algumas palavras de despertar e encorajamento para tais prisioneiros, para que alguns vejam a luz celestial hoje. 3 vezes feliz será nosso coração. Primeiro, começaremos descrevendo o personagem com quem desejamos falar. Nossa primeira cabeça, portanto, deve ser lembrada como descritiva
Essas pessoas estão em algum grau conscientes de sua escuridão natural. De acordo com o texto, eles estão procurando por luz. Eles não estão contentes com sua obscuridade, eles estão esperando pelo brilho. Nesta ausência, audiência, há alguns também que não se contentam em ser o que seu primeiro nascimento os fez. Eles descobrem muito do mal de sua natureza e desejam se livrar dele. Eles encontram muita ignorância em seu entendimento e desejam ser iluminados. Eles não entendem a Escritura quando a leem, e embora ouçam os termos do Evangelho, falha em compreender o pensamento do Evangelho. Eles suspiram para escapar dessa ignorância. Eles desejam conhecer a verdade que salva a alma e que seu desejo não é apenas conhecer em teoria, mas conhecê-la por seu poder prático sobre seu homem interior. Eles estão realmente e ansiosamente desejosos de serem libertados do estado de natureza, de que eles sentem ser perigoso, e de serem trazidos para a glória e liberdade dos filhos de Deus. Mas estes são os melhores ouvintes, aqueles em quem os desejos corretos começaram a ser despertados. Os homens que estão insatisfeitos com a escuridão, evidentemente não estão totalmente mortos, pois os mortos devem dormir nas catatumbas, indiferente se é meio-dia ou noite. Tais homens evidentemente não estão totalmente adormecidos, pois aqueles que dormem dormirão melhor com a escuridão. Eles não pedem raios de sol para perturbar seus olhos. Essas pessoas evidentemente não são totalmente cegas, pois para os cegos pouco importa se o sol inunda a paisagem com glória ou a noite a esconde com seu véu negro. Aqueles a quem nossos pensamentos se voltam diretamente são evidentemente um pouco despertos e agitados, e com isso não é uma pequena bênção para infelizmente. A maioria dos homens é uma massa impassível no que diz respeito às coisas espirituais, e o pregador pode quase tão esperançosamente se esforçar para criar uma alma nas costelas da morte, ou extorquir lágrimas quentes de piedade do mármore siciliano, quanto para evocar emoções espirituais dos homens desta geração. Até agora, as pessoas que procuram nesta manhã estão esperançosas em sua condição, pois assim como as árvores torcem seus galhos em direção à luz do sol, assim também eles anseiam por Jesus a luz e a vida dos homens. Além disso, essas pessoas têm uma ideia elevada do que é a luz. No texto ele chama isso de brilho. Eles esperam por isso e ficam tristes porque não vem. Se você valoriza muito a luz espiritual, meu caro amigo, você não está enganado. Se você considera uma coisa inestimável, obra interessante em Cristo, o perdão de seus pecados e a paz com Deus, você julga de acordo com a sua solenidade. Você nunca deve exagerar em sua avaliação da única coisa necessária. É verdade que quem confia em Deus é um povo feliz. É verdade que ser trazido para a filiação e adotado na família do grande Deus é um benefício pelo qual os reis podem muito bem trocar seus diademas. Você não pode pensar muito nas bênçãos da graça. Prefiro incitar em você uma cobiça sagrada por eles, do que no grau mais remoto diminuir sua estimativa de sua preciosidade. A salvação é uma bênção tão grande que o céu depende dela. Se você ganha a graça, você tem um germe do céu dentro de você. A segurança, o penhor e o penhor da bem-aventurança eterna. Até agora, novamente, há muita esperança em você. É bom que você deteste a escuridão e valorize a luz. Além disso, as pessoas com quem gostaria de falar têm alguma esperança de que ainda possam obter esta luz. Na verdade, eles estão esperando por isso, esperando esperançosamente, e estão em um tanto desapontados, porque depois de esperar pela luz, eis que a escuridão chegou. Eles estão evidentemente surpresos com o fracasso de suas esperanças. Caminhando na escuridão, eles ficam surpresos ao se encontrarem quando esperavam ternamente que a vela do Senhor brilhasse ao seu redor. Meu amigo, gostaria de encorajar em você aquela centelha de esperança, pois o desespero é um dos mais terríveis obstáculos para a recepção do Evangelho. Enquanto os pecadores despertos nutrirem uma esperança de misericórdia, teremos esperança para eles. Esperamos, ó buscador, que em breve você seja capaz de cantar sobre o perdão comprado com sangue. Quando esta cena for encerrada, você entrará pelos portões da cidade
perolada entre os abençoados que verão para sempre e a face do bem-amado. Embora possa parecer bom demais para ser verdade, mesmo assim, você, em seus momentos mais calmos, pensa que um dia se regozijará, porque Cristo é seu e se assentará entre seu povo, embora seja o pior de todos em sua própria opinião. Então você imagina em seu coração com que fervor amará seu Redentor, com que exército beijará o próprio pó de seus pés, com que gratidão abençoará aquele que tirou o podre do montulo e o fez sentar-se entre os príncipes. Como desejo ver esta vossa esperança transformada em alegre realidade. Que a hora escolhida soe esta manhã. Que você não mais olhe pela janela melancolicamente para o banquete, mas entre para sentar-se à mesa e alimentar-se de Cristo, regozijando-se com seus escolhidos. As pessoas que estou descrevendo são aquelas que aprenderam a defender seu caso com Deus, pois nosso texto é uma queixa dirigida ao próprio Senhor. Esperamos pela luz, mas eis a escuridão. Buscamos claridade, mas andamos nas trevas. É uma declaração de sentimento íntimo, uma revelação das agonias do coração ao Altíssimo. Ah, querido amigo, embora você ainda não tenha encontrado a paz que procura, é bom que você tenha começado a orar. Talvez você pense que é uma oração ruim, na verdade. Você dificilmente ousa chamá-la de oração, mas Deus não julga como você. Um gemido é ouvido do céu. Um suspiro profundo e uma lágrima caindo são armas predominantes no trono de Deus. Sim, sua alma clama a Deus e você não pode evitar. Quando você está em seu trabalho diário, você se pega suspirando. Oh, se minha carga de culpa tivesse ido embora. Oxalá eu pudesse chamar o Senhor de meu Pai com uma língua inabalável. Noite após noite, dia após dia, esse desejo surge de você como a névoa matinal dos vales. Você arrancaria esta manhã seu braço direito e arrancaria seu olho direito se pudesse obter o benefício indescritível. Você está sinceramente ansioso pela reconciliação com Deus e sua ansiedade se revela em oração e súplica. Espero que essas orações continuem. Eu confio que você nunca vai parar de chorar, que o Espírito Santo os constranja a suspirar e gemer ainda. Como mulher importuna, você pode pressionar seu processo até que a resposta graciosa seja concedida pelos méritos de Jesus. Até agora, queridos amigos, as coisas estão esperançosas para vocês. Mas quando digo esperançoso, gostaria de poder dizer muito mais, pois a mera esperança não é suficiente. Não basta desejar, não basta buscar, não basta orar, é preciso realmente se apegar à vida eterna. Você nunca desfrutará de conforto e paz até que tenha passado do estágio meramente esperançoso para um melhor e mais brilhante, certificando-se de seu interesse no Senhor Jesus, por meio de uma fé viva e apropriada. No Salvador exaltado, todos os dons e graças de que vocês precisam estão armazenados, prontos para suprir suas necessidades. Oh, que você possa chegar à sua plenitude e dela receber graça por graça. A pessoa que desejo confortar esta manhã pode ser descrita por outro toque do lápis. Ele é alguém que está bastante disposto a expor seu coração diante de Deus, confessar seus desejos, sejam eles certos ou errados, e expor sua condição dessa doentia ou sábia. Enquanto tentamos ocultar qualquer coisa de Deus, somos perversos e tolos. Argumenta um espírito rebelde quando temos o desejo de esconder qualquer coisa de nosso Criador. Mas quando um homem descobre sua ferida, convida à inspeção de sua ferida, pede ao cirurgião que corte a película leprosa e cobrir a sua corrupção a dizer: aqui sonde suas profundezas, veja que mal há nele. Não poupe, mas certifique-se de curar a ferida. Então ele está no caminho certo para ser recuperado. Quando o homem está disposto a fazer de Deus seu confessor e livremente e sem hipocrisia derrama seu coração como água diante do Senhor, há boa esperança para ele. Eu creio que tenho algum aqui esta manhã. Você contou o seu caso ao Senhor, apresentou suas petições diante dele e confiou que continuará a fazê-lo até encontrar alívio. Mas ainda tem uma esperança maior, a saber que em breve você possa obter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo, então passarei ao segundo ponto, que é o da assistência. Agora será minha feliz tarefa esforçar-me para ajudar na luz aqueles
que de bom grado fugiriam da escuridão. Faremos isso tentando responder à pergunta: como é que eu, desejando a luz, não a encontrei? Por que fui deixado tateando como cego em busca da parede, tropeçando ao meio-dia como à noite? Por que o Senhor não se revelou a mim? A primeira resposta: meu querido amigo, você pode estar procurando a luz no lugar errado. Muitos, como Maria, procuraram um vivo entre os mortos. Você é possível poder ter sido vítima das falsas doutrinas de que a paz com Deus pode ser encontrada no uso de cerimônias. Pode ser que você tenha sido relacionado com aquela igreja em que vão baseia sua fé na invenção da sucessão apostólica e no desfile vazio da ordenação episcopal. Você pode ter sido ensinado a acreditar na regeneração aquática e na confirmação pela quiromancia. Você pode ser enganado pelo dogma da eficácia sacramental e da potência sacerdotal. Se assim for, não é de admirar que você não tenha encontrado paz, pois acredita em mim, não há paz a ser encontrada em todo o ciclo de cerimônias, mesmo que sejam como o próprio Deus prescreveu. Não há paz se encontrada neles, exceto aquela paz mortal que embala as almas no berço da superstição, naquele sono profundo do qual somente a trombeta do julgamento os despertará. Estes são os que recebem forte ilusão para acreditar em uma mentira, para que todos possam ser condenados. Que você, meus ouvintes, escapem de uma condenação tão terrível. Deus nunca prometeu a salvação pelo uso de cerimônias. O evangelho que ele enviou seus servos a pregar nunca foi um evangelho de posturas, gêneros, flexões, símbolos e rituais. O evangelho é revelado nestas palavras: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Uma coisa mental, uma coisa espiritual, mas de modo algum exibição exterior, ou uma questão dos sentidos e da carne. Nosso evangelho é totalmente uma questão de coração, alma e espírito, e tal deve ser a sua salvação ou salvo, você nunca poderá ser. Também é possível, querido amigo, que você tenha procurado a salvação na mera crença em um certo credo. Você pensou que se pudesse descobrir a ortodoxia pura e então consignar sua alma e seu molde, você seria um homem salvo. E, consequentemente, você acreditou sem reservas, na medida do possível, no conjunto de verdades que lhe foram transmitidas pela tradição de seus ancestrais. Pode ser que seu credo seja calvinista, é possível que seja arminiano, pode ser protestante, pode ser romanista, pode ser a verdade, pode ser mentira, mas acredite, a paz sólida com Deus não é para ser encontrado através de uma mera recepção de qualquer credo, por mais verdadeiro ou bíblico. A mera noção mental não é o caminho para o céu. Você deve nascer de novo. Significa muito mais do que acreditar em certos dogmas. É de maior importância possível, eu garanto, que você examine as Escrituras, pois nelas você pensa que tem a vida eterna. Mas lembre-se de como nosso Senhor repreendeu os fariseus, como a passagem pode ser lida. Ele disse-lhe que eles examinariam as Escrituras, mas acrescentou: não quereis vir a mim para teres vida. Você para nas Escrituras e, portanto, não alcança a vida eterna. O estudo deles, por melhor que seja, não pode salvá-lo. Você deve ir além disso. Você deve vir ao Cristo vivo e pessoal, uma vez crucificado, mas agora vivo para pleitear à direita de Deus, ou então sua aceitação do credo mais sólido não pode valer para a salvação de sua alma. Você pode ser enganado de alguma outra maneira que não tenho tempo de mencionar. Alguma outra maneira equivocada de buscar a paz pode tê-lo enganado, e se assim for, peço a Deus que você possa ver o erro e entender que há apenas uma porta para a salvação, e isso é Cristo. Há um caminho e esse é Cristo. A salvação está somente em Jesus, não está em você, em suas ações, ou em seus sentimentos, ou em seus conhecimentos, ou em suas resoluções. Nele, toda vida e luz para os filhos dos homens são armazenadas pela misericórdia de Deus Pai. Pode ser uma das razões pelas quais você não encontrou a luz, porque a procurou no lugar errado. Novamente é possível que você o tenha procurado com o espírito errado. Meu caro amigo, quando pedimos perdão a Deus, reconciliação, salvação, devemos lembrar com quem falamos e quem somos nós que pedimos o favor. Alguns parecem lidar com Deus como se ele fosse obrigado a dar a salvação, como se a salvação fosse o resultado inevitável de uma série de atuações.
ou a recompensa merecida de uma certa quantidade de virtude. Eles se recusam a ver que a salvação é um puro dom de Deus, não de obras, não resultado de mérito, mas apenas de graça gratuita, não do homem nem pelo homem, mas somente do Senhor. Embora o Senhor tenha registrado em sua palavra, na linguagem mais clara, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus se usa de misericórdia, a maioria dos homens em seus corações imagina que a vida eterna está ligada aos deveres e conquistada pelo serviço. Caro amigo, você deve abandonar tais nações vangloriosas. Você deve processar seu perdão, como dizem nossos tribunais. Você deve vir diante de Deus como humilde suplicante, pleiteando as promessas de misericórdia, abominando toda a ideia de mérito, confessando que se o Senhor o condenar, ele tem o direito de fazê-lo, e que se ele o salvar, será um ato de misericórdia pura e gratuita, um ato de graça soberana. Oh, mas muitos de vocês, buscadores, mantêm suas cabeças muito erguidas para entrar no humilde portão da luz. Você deve se curvar. No joelho dobrado está o verdadeiro lugar do penitente. Deus seja misericordioso comigo, um pecador. É a verdadeira oração do penitente. Ora, homem, se Deus te condenasse, você nunca poderia reclamar da injustiça, pois você a mereceu 1000 vezes. E se essas suas orações nunca fossem respondidas, se nenhuma misericórdia viesse, você não poderia acusar o Senhor, pois você não tem o direito de ser ouvido. Ele poderia justamente reter uma resposta de paz, se assim o desejasse. Confesse que você é um pecador indigno e merecedor do inferno. Comece a orar como nunca orou antes. Clame das profundezas da auto-humilhação se quiser ser ouvido. Venha como um mendigo, não como um credo. Venha para desejar, não para exigir. Use apenas este argumento. Senhor, ouve-me, pois tu és misericordioso e Jesus morreu. Clamo a ti como um criminoso condenado que busca perdão. Livra-me de descer a cova, para que eu louve o teu nome. Isso eu temo, pois ter sido uma grande fonte indado muito mais que vocês. Abrigar um espírito orgulhoso, e se foi assim, corrija-o, eu imploro, e vá agora com corações humildes e contritos em humilhante e quebrantamento de espírito, e vosso Pai a quem ofendestes, porque ele certamente vos aceitará como seus filhos. Outros não obtiveram a paz, temo, porque ainda não têm ideia do verdadeiro caminho para encontrá-la. E se embora nos seja pregado com tanta frequência, ainda é pouco compreendido. O caminho da paz com Deus é visto através de uma neblina pela maioria dos homens, de modo que se você colocá-lo tão claramente, se possível, o entenderão mal. Caro ouvinte, sua salvação não depende do que você faz, mas do que Cristo fez 1060 anos atrás, quando ele ofereceu a si mesmo em sacrifício pelo pecado. Toda a sua salvação se enraiza na agonia do Calvário. O grande substituto, então, de fato, carregou seu pecado e sofreu sua penalidade. Seu pecado nunca o destruirá se naquele madeiro sangrento o sumo sacerdote escolhido pelo Senhor fizer uma expiação completa por seus pecados. Eles não serão mais colocados contra você para sempre. O que você tem a fazer é aceitar o que Jesus completou. Eu sei que sua ideia é que você deve fazer algo para ele, mas essa ideia vangloriosa arruinou muitos e arruinará ainda mais. Quando você for trazido de mãos vazias, disposto a aceitar uma salvação livre e completa das mãos do crucificado, então e somente então você será salvo. Há vidas para olhar o crucificado, mas os homens não olharão para a cruz. Não, eles conspiram para levantar outra cruz, ou aspiram a adornar essa cruz com joias, ou trabalham para enviolá-la com doces flores, mas não darão uma simples olhar ao Salvador, confiarão somente nele. No entanto, querido ouvinte, a paz com Deus nenhuma alma pode obter por qualquer outro meio. Embora este meio seja tão eficaz que nunca falhou e nunca falhará, as águas de Abana e Farpá são preferidas pela orgulhosa natureza humana, mas somente as águas do Jordão podem tirar a lepra. Nossos arrependimentos, nossas ações, nossas resoluções, essas são apenas internas rotas. Mas a única fonte de vida pode ser encontrada na fonte de água viva, aberta pela morte de nosso Emanuel. Você entende que uma confiança simples, uma dependência sincera, uma confiança sincera em Cristo é o caminho da salvação? Se você sabe disso, que o Deus lhe ensinou a entender o caminho,
lhe dê graça para correr nele, e então sua luz chegará. Levante-se e brilhe, sua paz chegou, pois Cristo a comprou com seu sangue. Para todos os que confiam nele, ele foi punido. Seus pecados se foram perdidos como em uma inundação sem margens, afogado no sangue do Redentor. Alma perdoada, quão abençoado és tu, justificado de todas as suas coisas agora. Meu querido amigo, se nenhuma dessas coisas afetou seu caso, deixe-me sugerir, ainda que talvez não tenha encontrado a luz, porque a procurou de maneira indiferente. Ninguém entra no céu que esteja apenas meio inclinado a ir para lá. Orações frias pedem a Deus que as recuse. Quando o homem manifestamente não valoriza a misericórdia pela qual pede, ficaria perfeitamente contente em não recebê-la, não é de admirar que ele seja enganado. Muitos pecadores passam anos juntos congelados do lado de fora da porta da misericórdia de Deus, porque nunca se moveram completamente para tomar o reino dos céus pela violência. Se você puder, por qualquer meio, estar disposto a não ser salvo, você será deixado para perecer. Mas, se você está interiormente determinado e decidido a não dar descanso a Deus, até que obtenha o perdão dele, ele lhe concederá o desejo do seu coração. O homem que deve ser salvo será o homem cujo coração está decidido a encontrar o caminho para a escuridão, e a colina de Sião o encontrará. Acredito que geralmente uma sensação de nosso perdão vem até nós quando, como Sansão, agarramos as ombreiras da porta misericórdia com veemente desesperança, como se fôssemos arrancá-las, postes e barras de tudo, antes de permanecer por mais tempo trancadas do lado de fora da paz e segurança. Fortes clamores e lágrimas, gemidos de espírito, anseios veementes e súplicas incansantes, essas são as armas que, por meio do sangue de Jesus, nos conquistam a vitória em nossa luta de buscar o Senhor. Talvez então, meu caro amigo, você não tenha se mexido como deveria. Que o Senhor o ajude a ser um poderoso lutador e então um príncipe vitorioso. Para chegar mais perto de sua consciência, não é possível, não é terrivelmente provável que possa haver algum pecado dentro do que você está abrigando para o perigo de sua alma. Quando o pé de um soldado se recusa a cicatrizar, sabe-se que o cirurgião o examinará minuciosamente e manipula cada parte. Cada osso está lá em seu lugar. Não há causa aparente para a inflamação, mas ainda assim a ferida se recusa a cicatrizar. O cirurgião sonda novamente, até que sua lanterna entre em contato com uma substância estranha dura. Aqui está, uma bala está alojada aqui. Isso deve sair, ou a ferida nunca se fechará. Portanto, minha sonda, querido ouvinte, pode estar amanhã descobrir um segredo em você. E se assim for, ele deve ser revelado, ou você deve morrer. Você não pode esperar ter paz com Deus e ainda assim entregar o corpo de bêbado. O que é um bêbado reconciliado com Deus? Você não pode esperar desfrutar da paz com Deus e ainda assim recusar-se a falar com aquele parente que o ofendeu anos atrás. O que? Procure ser perdoado quando você mesmo não perdoará? Existem práticas duvidosas em seu comércio atrás do balcão. Você ousa esperar que Deus aceite um ladrão? Pois é isso que você é, um ladrão e um mentiroso. Você marca seus bens de forma desonesta. Chama-os de 20 quando eles têm 15. Você espera que Deus seja seu amigo, enquanto você permanece um desonesto? Você acha que ele sorrirá para você em sua desonestidade e caminhará com você quando escolhe caminhos sujos? Talvez você seja indulgente com um espírito altivo, ou pode ser uma disposição ociosa, pouco importa que tipo de demônio está em você. Ele deve sair, ou então a paz de Deus não pode entrar. Agora você está disposto a desistir do pecado? Se não, é tempo perdido para eu pregar Cristo a vocês, pois ele não foi feito para ser o Salvador daqueles que perseveraram no pecado. Ele veio para salvar seu povo de seus pecados. Se você ainda deve se apegar a um pecado querido, não se engane, pois dentro dos portões do céu você nunca pode entrar. Ainda não procurei uma razão pela qual alguns de vocês não encontraram a luz? Pode ser que você tenha buscado a paz com Deus apenas ocasionalmente. Depois de um sermão sincero, você foi acordado, mas quando o sermão foi concluído, você voltou ao seu sono como preguiçoso que se vira novamente em sua cama. Depois de uma doença ou quando houve uma morte na família, você se moveu zelosamente, mas logo você caiu no mesmo descuido de antes.
Ó tolo que você é! Lembre-se que não vence a corrida quem corre aos trancos, mas quem continua correndo até o fim. Ele não recebe Cristo, mas pensa nele de vez em quando, e enquanto isso considera a vaidade e a falsidade em seu coração. Ele só terá Cristo quem deve tê-lo agora, e que dá todo o seu coração a ele, e clama: eu o buscarei até encontrá-lo, e quando eu encontrar, nunca mais o deixarei ir. Não vou me alongar sobre isso, mas deixe-me lembrá-lo de que a grande razão, afinal, digamos o que quisermos, porque as almas sinceras não conseguem um descanso rápido, reside nisso, que elas são desobedientes ao único e claro preceito do Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu os poderia a este ponto. Não é necessário combater suas dúvidas e medos. Podemos fazê-lo, mas não sei se somos chamados a fazê-lo. O fato é que Deus estabelece um caminho de paz e você não o terá. Deus diz que acreditando em Jesus você viverá. Você não acreditará em Cristo, mas espera viver. Deus revela a você seu querido Filho e diz: confie nele. E além disso, aquele que não crê fez de Deus um mentiroso. E ainda assim você ousa fazer de Deus um mentiroso. Cada minuto que você vive em um estado de incredulidade, você tanto quanto você pode faz de Deus um mentiroso. Que atrocidade para qualquer um de nós cair. Que presunção incrível para um pecador que professa estar buscando a paz com Deus. Ó, ouça-me agora, eu te suplico. Minha alma por sua alma, e se você não for salvo hoje, se você confiar na obra de Jesus Cristo, se você não encontra a vida eterna em Jesus, então nós também devemos perecer com você, pois esta é a nossa esperança, a nossa única esperança, e se ela falhar com você, também falhará conosco. Portanto, com confiança, sabendo que nenhum de nós pode falhar, declaramos a você esta palavra fiel que é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Crê então no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Terceiro, algumas palavras a título de hesitação. Meu querido amigo, suponho que o tenho pela mão e estou olhando fixamente em seus olhos. Temo por você para que não fique congelado por sua longa tristeza e caia em um sono fatal. Você tem procurado descanso, mas não encontrou, que estando infeliz é o seu. Você agora não está reconciliado com Deus, seu pecado clama por punição. Você está entre aqueles com quem Deus está zangado todos os dias. Você pode suportar estar em tal condição? Não há algo que ordena que você se levante e fuja desta cidade de destruição, para que não seja consumido? Que felicidade você está perdendo todos os dias! Se você se apegasse a Cristo pela fé, você possuiria uma alegria e paz que ultrapassavam todo o entendimento. Você está se preocupando nesta masmorra baixa e miserável, como aquela pobre feia em Cracóvia. Você tem estado no escuro ano após ano, quando o sol está brilhando, as doces flores estão desabrochando e tudo esperando para conduzi-lo com alegria. Oh, que alegrias você perde por ser um incrédulo! Porque você permanece tanto tempo neste estado maligno? Enquanto isso, que bem você poderia ter feito? Oh, se você tivesse sido levado a olhar para Jesus Cristo meses atrás. Em vez de sentar-se na escuridão, você estaria levando outros a Cristo e apontando outros olhos para aquela querida cruz que trouxe paz para você. Que pecado você está cometendo diariamente? Pois você é diariamente um incrédulo, diariamente desprezado e sangue o precioso, negando diariamente a capacidade de Cristo e assim ferindo sua honra. O Espírito de Deus dentro de você não faz dizer esta manhã: eu me levantarei e irei para meu Pai? Oh, se existe tal pensamento tremendo em sua alma, não a pegue. Obedeça-o, levante-se e vá até os braços de seu Pai, que esteja em volta de seu pescoço, antes que o sol deste dia se ponha. Enquanto isso, meu querido amigo, enquanto aperto sua mão novamente, permita-me dizer que processo de endurecimento insensível está acontecendo dentro de você. Se você não está melhor, certamente está pior do que 12 meses atrás. Ora, aquelas promessas que o animaram então agora não lhe trazem nenhum conforto. Essas ameaças que antes o assustavam, agora não assusta mais. Você vai demorar ainda mais? Você esperou ser melhor e está ficando cada vez pior. Você disse: virei em uma estação mais conveniente. E cada estação é mais inconveniente do que a anterior. Você duvidou
Então você é vítima de dúvidas mais profundas e covardes hoje. Oh, que você pudesse acreditar naquele que deve ser verdadeiro. Oh, que você possa confiar naquele que merece confiança, pois ele nunca pode enganar. Eu oro a Deus que o dia chegue. Venha agora neste exato momento para que você possa ser sacudido do pó, levantar-se e a vestir suas belas vestes, pois a cada hora que você se senta no monturo de suas dúvidas destruidoras de alma, você está sendo preso por fortes faixas de ferro ao torno do desespero. Seus olhos estão ficando mais escuros, sua mão mais paralisada e o veneno em suas veias está mais furioso. Ali está a cruz do Salvador e a eficácia em seu sangue para você. Confie em Jesus agora e neste momento você entrará em paz. O portão da misericórdia gira prontamente em seus gozos e se abre amplamente para toda alma que lança no seio do Salvador. Oh, por que te demorar? Travessuras cairão sobre você. O sol está se pondo. Apresse-se, viajante, para que você não seja surpreendido por uma noite eterna. O que mais posso dizer para avisá-lo, senão isso? Todo homem e toda mulher nesta casa hoje não é convertido, pois mais esperançoso que seja, está correndo terrível risco de afundar no lugar onde a esperança não chega. Como vive o Senhor, meu Deus, meu ouvinte, com toda a esperança que agora está sobre você? A menos que você acredite em Jesus, você será condenado. Pode haver 10.000 pontos positivos sobre você, mas se você perde este, você deve ser um náufrago. Minha alma está triste e irritada dentro de mim, por ter tal mensagem a transmitir, mas devo falar claramente. Você terá Cristo ou não? Se não, então seja o que for que você glorie, Cristo não o conhecerá no dia de sua vinda, mas você ouvirá dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A menos que Jesus Cristo seja seu escudo e ajuda, você está perdido. Mas você pode tê-lo agora. Seu Espírito fala através da minha voz a você nesta hora. Eu sei que ele faz. Você está sentindo agora mesmo os movimentos suaves de seu grande poder. Renda-se ao amor que agora o cerca. As amarras de um homem lançariam as cordas de seu amor, que foi dado por você, ao seu altar, prendendo você firmemente. Esta é a sua única oportunidade. Uma vez que a vida acabou e não há Cristo a ser pregado na geena, nem um evangelho a ser proclamado entre as chamas de Tofete. Talvez para alguns de vocês até mesmo este dia seja o único dia da graça. Agora a consciência ainda é sensível. Amanhã, tocado por aquele ferro quente de Satanás, sempre tem em mãos. Pode ser uma consciência cauterizada para nunca mais sentir. Agora, a trombeta do evangelho soa doce e clara. Venha e seja bem-vindo. Venha. Vinde, pecadores, vinde a Deus. Sua culpa desaparecerá completamente, embora negra como o inferno antes. Todas as coisas que separam você e Deus serão removidas. Apenas confie em Jesus e você viverá. Eu gostaria de colocá-lo para você com mais força, mas não posso. Existe o Evangelho. Você o ouviu esta manhã. Talvez nunca mais o ouvirá. Ou, ouvindo-o novamente, talvez nunca tenha o poder de cortejá-lo como tem nesta hora. Pelas feridas de Cristo, eu oro para que você não se afaste dele. Pela segunda vinda de Cristo, eu oro para que você o considere, visto que em breve ele descerá das nuvens do céu para clamar e chamar as nações para prestar conta. Eu oro para que você se curve a ele, por aquela mão perfurada que balançará o cetro, por aqueles olhos chorosos que brilharão com chamas de fogo, por aqueles lábios de misericórdia que pronunciarão sentenças de trovão, a serem acompanhadas de uma exortação de relâmpago. Eu te rogo, beije o filho para que ele não fique irado e você pereça no caminho quando a coleira dele se acender apenas um pouco. Eu vos prego Cristo com uma coroa de espinhos, Cristo com as mãos feridas, Cristo com o lado aberto, cheio de ternura e misericórdia para com os pecadores, embora eles o esqueçam e o negligenciem. Mas se você não quer ter este Cristo, então devo falar a você sobre o Cristo que virá, com a coroa do arco-íris e mantos de tempestade, com asas de querubim e asas de vento, juiz designado de toda a humanidade. Você pode rejeitá-lo hoje, mas não escapará dele então. Você pode virar as costas para ele neste sábado, mas as montanhas se recusarão a lhe dar abrigo naquela hora tremenda. Venha, proste-se a seus pés, olhe agora para o seu querido rosto e diga: eu confio em ti, Jesus, eu confio em ti agora, salva-me agora, pois sou muito vil. Quarto, a última palavra é de encorajamento. Queridos amigos, há muitos e muitos que
conhecem e que confiaram em Jesus e encontraram luz. Eles já sofreram suas decepções, mas agora encontraram descanso para suas almas. Eles vieram a Jesus exatamente como estavam. Neste momento podem dizer que estão satisfeitos nele. Se outros encontraram essa paz, por que não você? Jesus ainda é o mesmo. Não é vantajoso para Cristo rejeitar um pecador. Não é para a glória de Deus destruir um buscador. Em vez disso, é para sua honra e glória receber tais como humildade e repousar no sacrifício de seu querido Filho. O que te prende? Você é chamado, venha. Você está pressionado a vir, venha. Nos tribunais, às vezes, eu vi um homem ser chamado como testemunha. E assim que é chamado, embora possa estar no final do tribunal, começa a abrir caminho até o banco das testemunhas. Ninguém diz: quem é esse homem empurrado aqui? Quem é você? Seria uma resposta suficiente dizer: meu nome foi chamado. Mas você não é rico, não tem anel de ouro no dedo. Não, mas não é isso, fui chamado. Mas você não é um homem de reputação, posição ou caráter. Não importa, eu fui chamado. Faça a maneira. Então abra caminho suas dúvidas e medos. Abra um caminho, demônios do lago infernal. Cristo chama o pecador. Pecador, venha. Embora você não tenha nada para recomendá-lo, ainda assim, uma vez que está escrito: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, venha você, e o Senhor o abençoe, por amor de Cristo. Amém.